Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Poltech. Hoje nós teremos um momento startup, um dos nossos momentos que serve para impulsionar startups, projetos tecnológicos, e hoje é mais um desses momentos, não é, engenheira Eulália? Exatamente, engenheira Vita. Olá pessoal, mais uma vez muito obrigada a todos que vêm nos acompanhando. Estamos aqui para um novo episódio e hoje temos um momento startup. Aquele momento, como a engenheira Vita já disse, que impulsiona e acabamos por conhecer vários projetos aqui das startups no nosso mercado. E para hoje nós temos uma startup, temos aqui o seu representante, Abner Lourenço, que vai falar um pouquinho sobre essa startup. Olá. Abner, olá. Abner, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado de já por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco. Dispõe. Boa. Então, antes de sabermos propriamente qual é a startup que o Abner traz aqui, nós gostávamos de saber quem é o Abner Lourenço. Um pouquinho sobre o Abner, para podermos então depois entrar para aquilo que é a startup. Abner Lourenço é o meu nome, como é óbvio. Sou desenvolvedor de software, sou artista multimédia, estudante do ITEL, amante de artes gráficas, amante de ciências exatas e de paráfrases. Hoje, ITEL, estás em que ano? Estou no último ano do ITEL. Qual é o curso? Informática e sistemas multimédia. Boa. Então, essa paixão pelas tecnologias, pelo desenvolvimento, pela multimédia começou agora? O que é que lhe inspirou para começar a fazer parte desse mundo, para estudar para o ITEL? Quais foram as fontes de inspiração? É uma história meio engraçada, mas eu vou partir do início. A paixão pela tecnologia sempre esteve lá. Eu gosto de acreditar que sempre esteve lá, bem como pelas artes gráficas. Quando eu era mais novo, eu sempre gostei de desenhar. E eu digo que toda criança, desde a tenra idade, sempre gostou de arte, sempre foi artista. Só que alguns param, não sei porquê, mas eu fui aquela criança que continua a desenhar. Até hoje eu desenho. Então, quando eu cheguei àquela altura de escolher o que é que eu ia fazer da minha vida, o que é que ia fazer no médio, lá pro primeiro ciclo, no final do primeiro ciclo, ou na classe, eu quis fazer algo que envolvesse as coisas que eu gostava. Devia envolver exatas, eu gosto de matemática e física. Devia envolver São números. poucos que gostam. Não, realmente. Devia envolver números, então eu meio que estava inclinado também para a contabilidade. E, por fim, devia envolver tecnologia e também arte. Eu gostaria de um curso que envolvesse essas três coisas: exatas ou números, arte e tecnologia. Haviam várias opções: desenhador projetista, para depois seguir carreira para arquitetura, contabilidade. O meu pai motivava muito a fazer contabilidade, porque ele é contabilista. E havia informática. Se vocês notarem, são as três coisas que eu mencionei, mas de forma modular, de forma individual. Eu gostaria de algo que unisse essas três coisas. Então continuei a pesquisar, procurei e encontrei no ITEL o curso de Informática e Sistemas Multimédia. Fui lá para o site deles, li a descrição e era exatamente aquilo que eu estava à procura. Boa. Uhum. Boa, e falaste há pouco tempo na tua introdução sobre aquelas pessoas, né, que crescem, porque todos nós temos aquela parte, né, conforme disseste, mais artístico, mas depois acabam perdendo esse lado. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Será que é falta de motivação? Será que é falta, se calhar, de pessoas que estão lá para guiá-los? O que achas sobre isso? Na verdade é algo com que eu uso como base, na verdade, para iniciar algumas conversas, vamos assim dizer. Eu pergunto normalmente às pessoas: olha, por que é que paraste de desenhar? E elas ficam espantadas. Uma pergunta assim do nada, porque elas não entendem a real intenção dessa pergunta. Normalmente quando eu faço essa pergunta, eu quero despertar na pessoa o seguinte: por que é que ela deixou as coisas que ela normalmente fazia quando era mais nova, quando ela ainda sonhava? Então, eu tento partir disso para começar conversas interessantes com as pessoas acerca daquilo que elas foram e acerca daquilo que as motivava anteriormente. Eu parto do início que
desenhar para mim não é simplesmente colocar rabiscos, desculpem, colocar rabiscos no papel, esperar que faça sentido, ou então que as pessoas gostem. É uma forma de terapia, é uma forma de me expressar, uma forma que eu utilizo para me identificar, me encontrar. Então é basicamente isso. Boa. Então, agora acho que podemos passar um pouquinho para aquilo que é a startup. Qual a startup que tens para nos apresentar, Abner? Qual propriamente a funcionalidade? Sabemos que as startups acabam por trazer soluções práticas para vários problemas que nós temos enfrentado, para vários problemas que a sociedade tem. Então, queremos saber qual é a startup e qual a solução que a vossa startup apresenta. Na verdade, a minha startup é atípica. Eu faço parte de uma startup com alguns dos meus colegas lá do ITEU, a Techify. Nós fomos convidados para o Angotic, participamos na CodePoint, não sei se ouviram falar. Mas, a nível daquilo que eu vou falar, da solução que eu trouxe, que é a base dessa conversa, é a startup que eu venho construindo desde os meus 9 anos. Eu trabalho nessa startup sozinho. Por isso é que eu disse que é algo atípico, não é algo comum. Eu prefiro continuar sozinho porque é algo que eu quero continuar a construir. É simplesmente algo que eu utilizo para mostrar ao mundo quem eu sou. É como se fosse uma forma de me descrever por meio de projetos, por meio de textos e por meio de outros meios. Prontos, desculpa a redundância. Então, de forma exata, né? O nome não disse que são duas, né? Nesse caso, uma que tu fazes parte do grupo e uma que fazes pessoal, né? Ok, boa, singular. Então, qual é o nome dessa tua startup singular e de forma mais exata, o que ela tem de solução? Já está a funcionar? Se calhar o problema, né? Qual foi o problema que você identificou e a solução que tu estás a trazer? Vou ser sintético. Essa startup no início visava simplesmente resolucionar problemas a nível de artes gráficas. Nesse caso, eu promovia serviços de ilustração, modelagem 3D, Okay. mas a nível de multimédia. Pronto, Multimédia. edição de vídeo e tudo mais. Porque já como eu disse anteriormente, eu sou artista multimédia. Então, trato desse lado. Mas à medida que eu fui desenvolvendo as minhas habilidades e capacidades a nível de desenvolvimento de software lá no ITEU, eu decidi repartir, tentar unir essas duas áreas, as artes gráficas e o desenvolvimento de software, a área de IT, de forma genérica. E o que é que acontece? A solução que eu trouxe hoje é, na verdade, para um problema que muitas pessoas têm enfrentado. E, na verdade, eu passei por esse problema hoje, coisa que é muito conveniente. Eu tive de perguntar à Vita como é que eu podia chegar aqui. Eu não conhecia e tudo mais. Tinha o auxílio do Google Maps, mas tinha simplesmente direções. Não sabia de forma exata, de forma concreta, como chegar aqui, que táxis pegar, como é que eu faria. Eu não sabia nada disso. Até parece que eu montei esse todo esquema para vos introduzir aquilo que é a minha solução. Então, já há alguns meses que eu venho passando por esse problema. Então, eu comecei a pensar em algo que fosse solucionar isso, fosse erradicar esse problema para mim. E pensei numa forma de mapear os pontos, as paragens de táxi, numa primeira fase a nível de Luanda, depois, a longo prazo, talvez isso vá expandir, mas numa primeira fase, a nível de Luanda, ter essas informações disponíveis por meio de uma API, ou seja, um intermédio entre informações e sistemas que podem ser construídos em cima dessas mesmas informações. Ou seja, nós podemos simplesmente pegar essas informações e consumi-las em outros sistemas. Pensei em ter um banco com essas informações dos pontos de táxi e construir um sistema, um aplicativo, nesse caso, que vai mostrar aos utilizadores, por meio do destino e também da origem, como chegar aos pontos que eles pretendem.
Nesse caso, por exemplo, eu quero chegar a Mutamba. Estou aqui. Como é que eu faria? Que táxi é que tenho que pegar? Quanto é que eu vou gastar? Mais ou menos em quanto tempo eu vou chegar? Então, o Indica, que é o nome da solução que eu trago, indica assim, vai erradicar esse problema. Eu já tenho a API desenvolvida, atualmente continuo a trabalhar com os meus amigos para fazer o mapeamento dessas mesmas paragens, coisa que está a ser difícil, visto que não consegui o apoio da ANATA, da Associação dos Taxistas, porque eu preciso, neste momento, mapear esses pontos. Eu preciso da latitude, da longitude desses pontos que vão formar a localização para que eu possa mapear e descrever num mapa onde é que se encontram esses mesmos pontos. Dessa forma, o utilizador vai, de forma visualmente descritiva, ter ali acesso aos pontos, aonde parar, como chegar e tudo mais. E por que achas que tu tiveste dificuldade com a ANATA? Visto que vai ser um projeto que vai beneficiar também a esta organização. Eu sinto que foi dificuldade a nível de comunicação, porque eu entrei em contato com eles, passaram-me os seus contactos, tentei várias vezes, tentei insistentemente mandar mensagem, ligar, mas sem retorno. Então, depois de algum tempo, eu desisti da ideia de estar atrás deles e decidi eu mesmo mapear esses pontos com a ajuda de algumas pessoas. Vai ser mais cansativo, vai levar mais tempo, porque nós teríamos de andar de paragem em paragem para mapearmos, pegarmos ali coordenadas de latitude, de longitude de cada paragem de Luanda, sendo que se tivesse o apoio da ANATA, eles que já têm operadores, já têm taxistas em cada um dos pontos, será simplesmente eles comunicarem entre si que cada motorista das respectivas paragens ia colaborar, e penso que em questão de um dia, talvez, nós teríamos essas todas as informações coletadas. Abner, nós tivemos aqui, né, no nosso momento startup, uma startup que tem uma solução muito próxima à vossa, né? Como é que você lida, como é que pensa lidar com o facto de que essas soluções, né, vamos assim dizer, sejam muito semelhantes ou próximas àquilo que tu estás a apresentar? Porque eu lembro que a Anzila, né, Vita, Anzila, né, que mostrou também que vai fazer um mapeamento, basicamente ver a localização dos táxis ou se as paragens estão cheias, né, por isso, ou seja, é muito próximo. Teriam como fazer uma colaboração ou é aquele lado da concorrência, né? Como é que é lidar com isso? Porque acho que é um pouquinho... Não sei se é de todo complicado, né? Saber que tem soluções muito próximas. Na verdade, não é complicado. Até porque essa questão tem várias vezes surgido. Mesmo no LinkedIn, muita gente vem comentado que não, já vi algo parecido. Isso acontece sempre. Ou há pessoas também que já estão a desenvolver coisas parecidas. Mas eu tento sempre pensar da seguinte forma. Não é simplesmente tentar pensar, é uma realidade. Na verdade, eu pensei nisso não como forma de promover a startup. No início, era simplesmente algo que ia erradicar o meu problema. O problema que eu tinha seria algo que eu ia disponibilizar, seria público, e que quem quisesse contribuir, seja a nível de desenvolvimento, a nível de código, estaria ali aberto, não seria algo fechado. Então, eu não vejo essas entidades, essas pessoas como concorrentes, mas como possíveis colaboradores. Ok, boa. E já tentaram, visto que já tem mensagens a dizer que já ouviram, já tentou assim entrar em contato com alguma para tentar ver alguma parceria e juntar ou unir forças para dar mais vivacidade ou desenvolver de uma forma mais rápida e prática essas soluções que vocês apresentam? Na verdade, ainda nenhuma pessoa tentou entrar em contato direto comigo a oferecer ali essa proposta. Simplesmente
houveram comentários de pessoas a dizer que a pessoa tal já está a fazer algo parecido, ou então simplesmente a oferecer críticas construtivas e coisas do gênero. Então, alguém sair mesmo daí, por exemplo, do LinkedIn, das redes sociais, para tentar entrar em contato comigo, ali a estabelecer uma possível parceria, nunca aconteceu. Mas seria possível? Do teu Seria lado? possível. Ok. Seria possível. E há pouco tempo tu acabaste de falar sobre a dificuldade que tu tiveste com a Nata. Além desse desafio, porque também é um desafio, quais são os outros desafios que tens enfrentado ao longo dessa caminhada? Ao longo da caminhada do desenvolvimento desse sistema, Nessa startup. da startup ou do sistema? Do projeto em si, do Sim, projeto sim. Indica. Indica. Do projeto Indica. Além dessa dificuldade com o pessoal da Associação dos Taxistas, que penso que é simplesmente foi um erro de comunicação, vamos assim dizer, entre nós, porque provavelmente se eu tivesse contato direto com o representante, a coisa seria bem mais fácil. E ainda não descartei totalmente a Nata, porque seria bem mais rápido se eu tivesse a ajuda deles. Mas tirando isso, é simplesmente gestão de tarefas. Já estou com isso há 1 mês e penso que podia gerir melhor as minhas tarefas para acelerar esse mesmo processo. Só está 1 mês ainda? Sim, só estou 1 mês. Então, mas já ganhou perna, já tem a plataforma, como disseste, já tem a API aí A funcionar. a funcionar? Já tenho a API a funcionar, já tenho a modelagem feita, nesse caso o fluxo de utilizador, como é que vai ser o aplicativo a nível de interface, já fiz isso tudo. Já fiz também a nível do administrador, ali o painel de controle e tudo mais, que é a parte administrativa do sistema. Só estou já a finalizar ali o sistema mobile, aquele que será lançado mesmo para os utilizadores, tirando essa parte toda do backstage, daquilo que acontece por detrás dos panos. Então, todos os serviços já estão ali meio que prontos a serem consumidos por uma user interface ou interface do usuário para que os clientes, para que os utilizadores, nesse caso, possam ali satisfazer, possam desfrutar disso. 1 mês, Rita. Em 1 mês tem toda essa construção elaborada. Então, estamos a ver que nós, os jovens, sim, conseguimos e podemos, quando queremos realmente ajudar e auxiliar naquilo que são os problemas que a sociedade enfrenta. Então, muitos parabéns, Abner. Muito obrigado. 1 mês para desenvolver. Temos aí vários projetos que os desenvolvedores ainda ficam na luta para montar isso, para montar aquilo. E tu em 1 mês já conseguiste montar essa API. Então, incubadoras. Gosto sempre de perguntar, porque as startups geralmente muitas procuram incubadoras e outras conseguem virar sozinhas. Teve alguma consultoria, algum apadrinhamento de alguma incubadora, ou está a fazer tudo sozinho, sem auxílio? Não tenho nenhum patrocínio, estou a ser acompanhado por uma incubadora, por alguém, mas penso que de forma indireta eu estou a ser acompanhado, porque já como eu disse, sou estudante do ITEU e lá nós temos um órgão que é o CDCI, é o Centro de Desenvolvimento de Capacidades ou de Competências do ITEU. É como se fosse um núcleo que pega jovens do ITEU interessados a nível de desenvolvimento de software, desenvolvimento web, pega esses mesmos jovens e leva-os para um ambiente colaborativo que proporciona a eles tudo o que precisam para melhorarem, para dar vamos dizer, um input às suas capacidades. Estou lá há mais ou menos 1 ano e aprendi muita coisa mesmo, a nível, por exemplo, de gestão de tarefas, metodologias ágeis, como trabalhar a equipa e a nível técnico mesmo, a nível de desenvolvimento. Então, eu tento levar tudo isso que eu aprendi lá para aplicar de forma pessoal, de forma singular, nos projetos que não têm nada a ver com o CDCI, nos meus projetos. Então, eu posso dizer sim que de forma indireta estou a ser acompanhado por aquilo que eu aprendi no CDCI. Ok, e se aparecesse
alguma oportunidade de fazer parte de uma incubadora, aceitarias? Aceitaria. De alguma forma ajudaria nesse processo de crescimento também da sua startup? Claramente. Até porque a nível de desenvolvimento, para falar aqui do Indica, algumas ferramentas que eu estou a utilizar agora são gratuitas, porém com algumas limitações. Isso, por exemplo, a nível de direções, a nível de imagens via satélite e tudo mais, que tem limitações. Isso por serem gratuitas. Mas se eu tivesse um patrocínio ou algo do gênero, algum acompanhamento financeiro de uma entidade qualquer, eu poderia cobrir esses todos os pontos e avançar com o desenvolvimento, proporcionar aos utilizadores aquilo que seria uma melhor experiência de usuário. Então, Abner, aproveita os microfones do PodTech no momento startup e manda uma mensagem para os patrocinadores, investidores que estão nesse momento a acompanhar o nosso PodTech. Se estiver a acompanhar, Abner Lourenço é o meu nome, fundador e artista multimédia na GED, que é a minha startup. Sou autor também do Indica, sou a pessoa que está por detrás do Indica, que é uma solução que visa ali ajudar os utilizadores das candongas, dos candogueiros, vamos assim dizer, do IAS comum, a chegarem aos seus destinos, isso sem a necessidade de perguntarem, sem a necessidade do auxílio de uma outra pessoa, sem passarem pelo constrangimento de estarem sempre ali a pedir a gente desconhecida direções. Então, se estiver a assistir a isto, esse é o meu pedido de apoio, vamos assim dizer, para que eu possa entregar esta solução ao público de forma aí a proporcionar uma melhor mobilidade no dia a dia daquilo que são os angolanos. Ok, boa. Eu quis fazer uma pergunta ainda sobre as incubadoras. Será que já tentaste, se calhar, bater algumas portas dessas incubadoras? Na verdade, não. Mas Na por verdade, quê? nunca tentei. Por quê? Nunca pensei nisso. Até porque na GED, na minha startup, eu tento fazer as coisas sempre de forma autônoma. Já na Techify é que nós procuramos sempre, já em grupo, essas oportunidades. Já nesta, eu digo que é um pouco mais fechada, um pouco mais isolada, um pouco diferente daquilo que é o conceito de startup comum. Então, na verdade, nunca pensei, nunca me ocorreu isso. Mas não te sentes sobrecarregado de estar num projeto sozinho? Ou seja, tu velas por tudo, tu és aquele que desenvolve, tu és o que faz o teste, tu és o que avalia se está tudo nos conformes, tu és aquele que tens que sair. Nesse momento a Nata não respondeu, mas tu é que terás que validar a situação das paragens. Não fica um pouquinho sobrecarregado ou ainda assim é preferível que continues mesmo dessa forma? Epá, eu sinto que sim. Pode chegar a ser exaustivo, ter de fazer tudo. Mas, como eu disse, a minha startup é atípica, porque eu utilizo-a como forma de eu aprender, de eu desenvolver enquanto entidade. Então, eu posso me sentir sobrecarregado, mas é algo que eu sei que tenho de fazer, eu sei que tenho de ir à procura, tenho de ir atrás, tenho de fazer as coisas sozinho para que eu possa desenvolver-me a nível daquilo que é a minha carreira. Ok. E sentes que essa tua motivação e o facto de tu estares a desenvolver tem inspirado colegas, tem inspirado familiares, vizinhos, amigos? Consideras-te alguém que já está a inspirar também jovens a seguir o mesmo caminho? Na verdade, sim. E lá no ITEU mesmo. Muitos rapazes da décima primeira e adiante ficaram a saber de algumas coisas que eu fiz, seja o Indica ou então outros projetos que eu tenho em carteira, sejam eles individuais ou coletivos. Eles ficaram a saber dessas coisas, dessas coisinhas que eu faço, coisas interessantes.
E eles realmente pegaram isso e se inspiraram também. Alguns deles entraram no mundo do desenvolvimento, outros chegaram a entrar até no CDCI, me encontraram lá. Então, eu sinto que sim. Os meus esforços têm impressionado pessoas, têm motivado, inspirado jovens, por exemplo, a nível do ITEL, a seguirem as suas próprias carreiras, a fazerem coisas grandes, tal como aquelas que eu faço. Muito bom. E sobre esses projetos tecnológicos, essas iniciativas boas que os jovens têm tido, tu achas que a nível do nosso ecossistema tem sido mesmo reconhecido pelos nossos entidades que representam estas startups? Eu penso que sim, mas surge ali um problema. Eu acredito que as pessoas que promovem essas iniciativas, essas pessoas que desenvolvem projetos, soluções, estão ali. O problema é que nós não sabemos como chegar até elas, nós não temos sabido, não temos ali meios, vamos assim dizer, para chegar até essas entidades. Não sabemos como promover aquilo que nós fazemos para que isso cause impacto nas pessoas que vão patrocinar aquilo que são as nossas ideias, a materialização das nossas ideias. Então, eu penso que as pessoas já estão lá para patrocinar, porém, nós, muitas das vezes, é que não temos sabido mesmo a como chegar até essas pessoas, como criar impacto para que essas pessoas tenham conhecimento daquilo que nós temos feito. E como tu, um jovem que está com iniciativas, o que é que tu achas que tinha que ser feito para melhorar esses aspectos? Não entendi, pode repetir? Como jovens que hoje trazem uma solução tecnológica que vem para solucionar alguns problemas que nós temos vivenciado, e tu disseste que tem pessoas que estão lá para promover, para ajudar a apoiar esses jovens, e tu disseste que não sabes, vocês não sabem, como tu, jovem, mais outros não sabem como chegar até eles. O que é que achas que tinha que ser melhorado para que essas portas estejam abertas para vocês, jovens? Ultimamente eu tenho acompanhado muito o Adilson Camacho, não sei se conhecem, e ele tem falado muito acerca de marketing pessoal. Eu tenho, nos últimos dias, estudado mais a fundo acerca disso, bem como acompanhado o conteúdo que o Adilson tem postado nas suas redes sociais. Então, eu penso que nós devíamos investir mais naquilo que é a nossa marca pessoal, para que, de forma natural, as pessoas ao nosso redor percebam o valor e o impacto que aquilo que nós somos, nós oferecemos, tem nas suas carreiras, nas suas vidas, e em formas dessas mesmas pessoas perceberem que aquilo que nós trazemos ao mundo tem realmente valor. Dessa forma, aquilo vai ser natural. Eles vão perceber que nós estamos ali, nós temos valor, nós temos o potencial para fazer alguma coisa, sair do papel e tornar-se real. Temos a capacidade de ser pragmáticos e eles naturalmente vão se oferecer para serem sponsors, para serem patrocinadores dos nossos projetos. Ok, muito bom. E eu também fiquei aqui com uma dúvida porque consigo perceber que é um desenvolvedor a sério e gostava mesmo de saber se as tuas habilidades voltadas para desenvolvimento, programação, multimídia acabaram vindo apenas do ITEL, né, que está acompanhando a formação, ou se vai buscar também noutros centros, tem feito cursos online. Por quê? Porque na verdade tem muitos jovens que nos acompanham e acabamos por incentivar e mostrar aquilo que são os caminhos ou diretrizes. Então gostava de saber se pegou apenas lá da academia ou se busca ou vem buscando capacitação em outros lugares. Boa questão. E sim, eu busco informação em várias fontes. Pego o ITEL. O ITEL praticamente é a base, é aquilo que é a integridade estrutural do meu conhecimento, é o ITEL. Porém, em cima disso, em cima da base, eu vou pegar formações online, PDFs, textos, fóruns,
conversas com pessoas que já são experientes, mais experientes do que eu na área. Então, eu tento unir essas formas todas de aprendizado e aplicar naquilo que é a minha carreira a nível de desenvolvimento de software. Ok, muito bom mesmo. E já participou assim no Angotic, em algum workshop ou em eventos que de certo modo conseguiu expor aquilo que é a sua startup ou então a startup que tem coletiva com os seus colegas, vem participando, nem por isso? Vemos sim participado. Eu lembro-me que participamos no Code Point, foi um concurso patrocinado pela Mirantes, e nós chegamos até o top 5, não conseguimos ganhar, infelizmente, mas chegamos até o top 5. Então, dentro desse grupo, foram, penso que mais de 150 startups. Penso que foram mais de 150 startups que participaram do Code Point. A Mirantes fez aí o convite para essas todas as startups que estavam a participar desse concurso aparecerem lá no Angotic para exporem os seus serviços, exporem aquilo que elas têm para mostrar. E nós, naturalmente, fomos uma das startups selecionadas. Aparecemos lá, foi uma experiência muito boa para mim. Realmente foi a minha primeira vez no Angotic. Nas outras vezes não fui acompanhado pela escola, porque eu não tinha assim tanto interesse em estar em eventos, fazer networking, não sabia da importância disso, mas oportunidades de aparecer tinha, mas a nível de interesse não estava assim tão interessado. E eu descobri realmente que eu falhei nos últimos 2 anos. Então estar lá no Angotic realmente foi algo muito bom, foi algo que proporcionou para mim muitas oportunidades. Fiz networking, não apenas na base daquilo que nós, como startup, nesse caso a Techify, tinha para mostrar, mas também de forma pessoal, conversei com pessoas importantes, troquei contactos e até hoje converso com essas pessoas, elas me têm dado insights, me têm dado, por exemplo, sponsoring, vamos assim dizer, patrocínios pequenos a nível dos projetos que eu tenho apresentado a eles. Então, esse tipo de evento que promove o networking é realmente importante para a juventude que está a iniciar. E nós, Vita, já podemos nos sentir muito felizardas porque temos aqui top 5, né? Uma startup que esteve no top 5. Também tivemos startup que estiveram no top 20 e top 10, né? Já tivemos aqui que participaram no Code Point mesmo e estavam no top 20. Agora temos aqui top 5. Então... Exato, estamos aí bem. Estamos a subir. Temos que procurar startup vencedora para estar aqui também conosco. Sim. Na verdade, esse momento de startup está realmente a dar visibilidade para startup. Estamos a conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo. De forma pessoal, eu conhecia algumas, mas era assim de forma muito superficial. Mas toda vez que vem um representante de startups aqui, começamos a ver realmente a importância que têm. E sim, precisam mesmo de financiadores, precisam mesmo de investidores, né? Porque as soluções estão aí e toda startup que passa aqui apresenta uma solução muito prática para a resolução de várias situações que nós vamos enfrentando. Então, senhores investidores, senhores patrocinadores, por favor, peguem mesmo as startups, apadrinhem mesmo as startups, porque também ajudam, de certo modo, a desenvolver aquilo que é a nossa economia, né? Não são só com as macroempresas que o país vai crescendo, mas também com essas soluções que as startups apresentam. Então, é uma forma de crescer. Estamos sempre a falar de desenvolvimento da economia, estamos sempre a falar que devemos diversificar aquilo que são as atividades. Então, as startups estão aí mesmo para esse caminho, não é isso, Angela Vita? Exatamente isso. E por acaso... há pouco o Abner O nome falou, atípico. Exato. Falou há pouco tempo sobre a marca pessoal, a importância da marca pessoal. E é realmente importante, porque eu conheci o Abner no LinkedIn. Eu vi o projeto dele e eu comentei e hoje está aqui. Fala-me um pouquinho desse post que teve muita visibilidade,
muita visibilidade, por acaso eu acompanhei, eu vi. E quais são as oportunidades, calhar, que surgiram depois desse post? O post foi foi uma forma, aliás, que eu vi de descrever aquilo que eu pretendo fazer, aquilo que eu já tinha feito, para inspirar pessoas, para que as minhas conexões soubessem daquilo que eu estava fazendo naquele momento. E na verdade eu não esperava que aquele post tivesse tanta visibilidade. Eu fui lá checar na semana passada e chegou até mais de 50 mil impressões no LinkedIn. Foi algo que realmente me surpreendeu. E sim, tem surgido oportunidades. Já surgiram pessoas, por exemplo, de entidades como a TIS, de entidades como Angola Cables, a EMIS, que foram lá, comentaram, disseram que se eu tiver a necessidade de alguma coisa, eu podia entrar em contato com eles. Tens mesmo que entrar, Abner. Tens mesmo que entrar. Tem que aproveitar. Exatamente. E estou a aproveitar sim. Que bom. Podia entrar em contato com eles para que eles pudessem ali me ajudar de alguma forma com aquilo que é o desenvolvimento do Indica. Bom, é exatamente isso que precisamos, né? Que as empresas também deem algum feedback e também puxem mesmo por essa startup, por esses desenvolvedores. E sobre a sua startup, o que é que esperas ganhar com isto? Visto que tu vais estar a gastar o teu tempo, vai desenvolver um aplicativo. E imaginemos aqui um investidor vem, queira investir no seu projeto. Qual será o retorno? É pergunta muito interessante mesmo. Como eu já disse anteriormente, o Indica seria uma solução que, a nível de IT, nós dizemos open source. É de código aberto. Exato. Assim dizer, pronto. Então, qualquer pessoa que estiver interessada em colaborar no desenvolvimento do Indica, dessa solução, podia ir para lá, por exemplo, do GitHub, e contribuir da melhor forma, que eu estaria lá para rever essas contribuições e talvez aceitar posteriormente. Mas se aparecer alguém com disponibilidade de apadrinhar o Indica, estaria de portas abertas, mas não removendo o facto de que inicialmente será mesmo open source, será de código aberto, seria algo livre, não totalmente privatizado. Eu penso que a longo prazo, vou fazer isso a longo prazo, talvez algumas funcionalidades, uma ou outra é que seria paga para ver se conseguimos manter outra coisa também lá dentro, porque nós precisamos realmente disso. Não é todo mundo que vai chegar, não é qualquer pessoa que chega e simplesmente oferece dinheiro para cobrir as necessidades de desenvolvimento de um projeto qualquer. Então, a longo prazo, eu penso em implementar sim algumas features, algumas funcionalidades que seriam pagas para que eu tivesse algum retorno disso. Ok, boa. Também tivemos aqui exemplo de algumas startups onde o lucro sairia no quesito publicidades, né? A fazer uso da plataforma, poder alocar publicidade com parceria de empresas, instituições, então acabaria por ser benéfico não só para quem desenvolveu, mas como para quem usa, até porque quem desenvolve é uma solução e é justo que tenha também algum retorno vindo desse mesmo desenvolvimento, vamos assim dizer. Exato. E no princípio tu falaste em expandir o projeto. E como é que tu pensas em fazer isso? Em ir para outras províncias? Isso dependeria mesmo da possível colaboração que eu estou a abrir agora. Se algum representante da NATA, alguém que conhece algum representante da NATA estiver a assistir, proponho. Então, eu penso em expandir o mapeamento das paragens de táxi e tudo mais para outras províncias. Mas provavelmente eu não teria a possibilidade de estar nessas províncias, fazer esse mapeamento de forma individual. Então, a nível de expansão desse mapeamento, penso que vou depender mesmo da possível colaboração com a Associação dos Taxistas. E como é que funcionaria, de forma geral, esse aplicativo? Imaginemos, eu sou um cliente, vou entrar no aplicativo, queremos ouvir um pouquinho
como é que será, como é que seria o funcionamento desse O que é que desse vai aplicativo? encontrar? Vai ser friendly user, ou seja... Mais amigável. Exato. Entendi. A nível de desenvolvimento, é isso que chamamos de fluxo do utilizador. Ok. É aquilo que o utilizador vai fazer dentro da plataforma. O que é que será possível, o que é que ele vai ver e tudo mais. Esse todo o fluxo, o step by step, vamos assim dizer, daquilo que ele terá lá dentro. Então, isso já está definido. Assim que o utilizador entrar no Indica, ele terá logo acesso a um mapa com um pop-up aberto a lhe pedir informações acerca da origem e do destino. Ele vai lá, descreve a origem, é simplesmente colocar ali, por exemplo, eu vou para Mutamba. Ele vai colocar em Mutamba, vão aparecendo sugestões de sítios próximos da Mutamba, ou então da própria Mutamba. Ele clica lá, seleciona sua origem, pode pegar a origem de acordo com a localização do dispositivo, ou então selecionar de forma manual. E quanto ao destino, idem. Tendo esses pontos já definidos, o utilizador vai ser redirecionado para uma tela que vai destacar onde ele está, nesse caso a origem, e para onde ele vai, o destino. A partir desses pontos, eu estou a trabalhar com grafos. Posso dizer que é praticamente a junção de dois pontos, de dois vértices. O que é que acontece? Eu tenho um ponto aqui e tenho outro. Dois pontos unidos criam uma linha. Então, dentro da junção entre esses vários pontos ou várias linhas, eu teria ali a origem e o destino. E entre eles, os vários pontos por onde eu vou passar. Ou seja, as paragens de táxis. Tendo isso em conta, eu vou ter lá uma pequena tela. Eu já tenho, na verdade, uma pequena tela que vai mostrar ao utilizador os pontos por onde vai passar. Isso em descrição natural. Aquilo vai ser texto. Vai passar pelos pontos tal. E em suma, vai gastar X. Mais ou menos dentro desse período de tempo. Então, é praticamente isso que ele vai ter lá na plataforma. Ok, muito bom, muito interessante. São muitos desafios, né? Porque tem a parte de fechar tudo, tem a parte dos patrocinadores ou investidores. Depois tem aquela pergunta da engenheira Vita: como é que você vê daqui a 5 anos? Como é que você vê a Indica daqui a 5 anos? Na verdade, não sei. Não sei mesmo como é que será. Mas eu sei que vai me surpreender. Ainda sei que o Indica pode realmente chegar longe. Nós podemos utilizá-lo no dia a dia. Estou a falar aqui no contexto angolano, dos nossos irmãos angolanos. E eu espero que depois do lançamento do Indica, eu possa, por meio da boa vontade dos meus amigos, promovê-lo de certa forma a que chegue, por exemplo, a 10 mil utilizadores, 20 mil, ou então todo mundo a utilizar. Seria realmente surpreendente, seria satisfatório para mim ver essa realidade. E pode-me voltar aqui para o Podtech para falar, para promover. Posso? Sinta-se à vontade. Sim, pode voltar. Não, vamos porque seria acompanhar. bem interessante. Vou desenvolvendo e tudo mais. E à medida que vou desenvolvendo, talvez, por exemplo, chego a um marco qualquer importante a nível de desenvolvimento. Já tenho muita coisa pronta e venho apresentando. Quando é que tu pretendes lançar isso? Final deste ano. Oh. Caso, próximo mês. Tá quase. Depois do lançamento ou antes do lançamento, pode também passar aqui para nos contar. Vamos também fazer um episódio para falar do lançamento ou do pós-lançamento. Se depois tu acabas por definir se queres no antes, né? Ou no pós, ou melhor no pós, para vir contar como é que foi a reação, se as pessoas estão realmente a usar, porque é bastante interessante, é uma solução muito interessante por causa mesmo da nossa mobilidade, né? Às vezes queremos nos deslocar, não sabemos quantos táxis ou quais táxis apanhar. Quando nós temos essa informação, já podemos quantificar o nosso dinheiro, já temos mais ou menos noção do timing que nós vamos ter para chegar até um determinado local, e é muito interessante isso. É uma solução muito, muito, muito prática.
É isso, é muito prática. E onde é que será disponibilizado? Onde é que nós vamos encontrar? Será via, sei lá, web ou um aplicativo mesmo? Atualmente eu estou a trabalhar no aplicativo web. E em paralelo, por isso é que sim, está a ser mesmo desgastante. Em paralelo, estou a trabalhar no aplicativo mobile, aquilo que nós vamos utilizar. Mas vai ser uma primeira fase só para Android. Porque eu estou a utilizar tecnologias que facilitariam, tecnologias nativas para cada plataforma. Então, o Android vai ter mesmo um aplicativo para Android e o iOS também vai ter o seu. Então, aquilo vai ser modular, vamos assim dizer, a nível de plataformas. Mas o lançamento vai ser na mesma época? Ou primeiro vais lançar só para Android? Primeiro será só para Android. Okay, nós teremos a versão web ali, tal como a Yang funciona, por exemplo. Nós podemos fazer praticamente as mesmas coisas que podemos ter acesso no aplicativo. Nós podemos ter ali na versão web. Pelo navegador e tudo mais. Então eu terei a versão web pronta ao mesmo tempo em que terei a versão mobile para Android pronta. Então, mas quanto tempo é que leva para desenvolver esses aplicativos? Isso depende muito de como nós entregamos as tarefas, de como nós estamos ali a aplicar-nos a nível de desenvolvimento. Depende de boa gestão de tarefas e de deadlines cumpridas ou prazos cumpridos. Então, eu posso dizer que isso é relativo, isso depende, varia de desenvolvedor para desenvolvedor. Mas quanto a mim, eu pelo menos tenho em conta outras coisas que eu tenho para fazer e dentro disso tento encaixar essas tarefas do Indica. Como disse, estou no último ano, então estamos aí a fazer preparativos para a PAP. Exatamente. Estou no estágio. E não pode desleixar. Exato. Então eu tento jogar isso tudo e ainda assim colocar as tarefas da Indica, tentar encaixar lá dentro. Muito bem, eu acho que foi bastante boa ouvir-te, conhecer mais um projeto tecnológico que vem para suprir as nossas necessidades. E já que tu vais terminar este ano para a universidade, qual é o curso que vais fazer? Que pretendes seguir? Fiquei meio que curiosa. Desenvolvimento de software. Há várias opções, na verdade. Eu penso em continuar na área de desenvolvimento. Ok. Porém, também tenho outros interesses. No início, ou mais ou menos no meio, surgiu aí a questão de como é que eu ingressei na área de IT e tudo mais. E eu mencionei que também quis fazer contabilidade. Exatamente. Então, seguir aí uma área a nível de administração pública. Ok. Então, contabilidade continua a ser uma das minhas opções. Continua. Ou então seguir ciências da computação. Na verdade, tenho 3 opções. Continuo com multimédia. Penso que fora, estive ali a fazer um estudo. São 2 anos e meio. Se eu continuar com multimédia, posso fazer ciências da computação ou então migrar de área mesmo, ir para a contabilidade. Uau, vai ser drástica. Não, sim. E nós amantes das engenharias, como é que ficaríamos? Vamos perder um desenvolvedor? Assim na verdade não, porque eu ia estudar isto, por exemplo, se eu fizesse contabilidade, ia estudar, mas em paralelo estaria ali a trabalhar na minha área, de paixão. E a conciliar o desenvolvimento de software com a contabilidade. Ok, boa. Abner, foi muito bom. Mas antes de, claro que sempre encerrar, me pedimos sempre, caso tenha alguma coisa que queira transmitir, que acabou não falando, que acabamos não tocando, nesse momento para falar, caso queiras fazer mais uma vez uma chamada para aquilo que são os investidores, deixar alguma vamos assim dizer, uma mensagem, né, para quem nos acompanha, para quem é jovem e que se calhar anda meio perdido sem saber propriamente o que fazer, se calhar podia enveredar um pouquinho para esse lado de desenvolvimento, um pouquinho por aí. E também aproveitar de deixar os contactos. Os contactos, exatamente.
Ok. os contactos, porque o nosso realizador vai fazer questão de passar assim Na telinha. na nossa telinha. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu vou começar por dizer aquilo que foi a base da conversa que eu tive com um amigo há alguns dias. Nós estivemos a conversar e chegamos à conclusão que nós estamos a N erros do nosso sucesso. Ou seja, esse N que nós temos aí é um número variável. Então, nós estamos a essa distância daquilo que é o nosso sucesso. Então, quanto mais errarmos, quanto mais tentarmos, falharmos, não conseguirmos, mais próximos do nosso sucesso nós estaremos. Porque com erros, com falhas, com turbulência, nós produzimos resistência, produzimos aprendizado, produzimos ali sucesso. Então, é isso que eu tenho a dizer para quem está a começar. Erre muito. Assim mesmo. Digo sim aquilo que a Valéria... Foi Valéria? Verônica. A Verônica, Verônica. desculpa, disse no final. Ela foi muito disruptiva, foi diferente. Continuem a ser loucos mesmo. Então, não loucura no mau sentido, mas loucura no sentido de ir atrás, mesmo recebendo respostas negativas. Loucura no sentido de continuar mesmo sem apoio, de não deixar de fazer aquilo que realmente se gosta, de continuar, de ir atrás, de persistir. E era isso que eu queria deixar. Assim, os contactos podem encontrar-me no LinkedIn, Abner Lourenço, no Insta, Gedim. Depois eu passo a descrição de como é que é. E quanto ao número de telefone, é o 934 42 41 30. Muito obrigada, Abner, pela disponibilidade e pela partilha. Foi bom ouvir-te novamente. Foi bom conhecer o seu projeto e esperamos que depois desse momento que possas conseguir apoio, investidor que possam mesmo investir no seu projeto, porque nós precisamos dessas iniciativas no nosso ecossistema. E antes de terminar o nosso momento, nosso episódio, não podemos fechar sem falar dos nossos patrocinadores no Engenheira Sim, Eulália. não podemos nunca deixar de falar daqueles que estão conosco, que de certa forma fazem com que o Podtech aconteça. Começamos com a Polaris Media. Se tiver algum evento, precisar de cobertura para casamentos, festas de aniversário, workshops, não hesite, procure a Polaris Media, que é uma empresa super confiável e com muita qualidade. Eles darão cobertura ao seu evento sem problemas e, claro, os preços sempre são acessíveis e negociáveis. E sente a qualidade. E eu, quando eu estou a falar da qualidade, estou a falar da GBM, nosso parceiro, que faz com que esse momento seja mais especial ainda. Sentem a qualidade. Eles estão lá para cobrir eventos, podcast, videoclipes, é isso. Então contactem o AGBM. E também temos a Cis Company, que oferece cursos de fundamentos de cibersegurança e Smart Share. E para você que gostaria também de patrocinar estes momentos, essa iniciativa, estamos abertos para parcerias. Ok, exatamente assim. Então, continuem a acompanhar o nosso podcast. Mais uma vez, muito obrigada a todos que acompanham cada episódio do Podtech. Temos recebido os feedbacks, então esses feedbacks nos ajudam sempre a melhorar. Caso queiram também aparecer aqui com a sua startup, podem sempre puxar-nos, que nós teremos muito prazer, muito bom gosto em trazer aqui a sua startup. Abner, mais uma vez, muito obrigada pela disponibilidade, muito obrigada por teres aceito o nosso convite, por teres aqui exposto aquilo que é
mais uma solução de um problema aqui no nosso país ou na nossa sociedade. Desejamos sucessos, né? Que continues a crescer, que tenha mesmo investidores e patrocinadores aqui a essa altura a acompanhar e que possam apoiar. E claro, quando lançares, depois por favor vem aqui contar-nos que impacto teve o Podtech também para auxiliar nisso que é o desenvolvimento da tua startup. Então acho que é isso, né, Vita? Exatamente isso. Então nos vemos no próximo episódio. Até já. Até Tchau, o próximo. tchau. Até lá.